Na escuridão da noite, uma cidade inteira parecia prender a respiração, como se o próprio céu estivesse em suspense. As estrelas mal apareciam através da névoa densa que envolvia Jerusalém. O silêncio que dominava as ruas era pesado, quase palpável. Cada passo sobre o chão de pedra antiga reverberava como o distante eco de trovões, anunciando uma tempestade. Imagine por um instante o que faria um homem quando seu desafio não é apenas um inimigo visível, mas todo um povo, uma cultura, um sistema que o pressiona e o aprisiona? Como nasce a coragem em meio ao medo absoluto, quando as sombras parecem engolir todas as esperanças? Esta é uma história sobre isso, o intenso conflito entre a fé e o medo, entre a promessa e a fraqueza. Antes de continuar, lembre-se de inscrever-se no canal e ativar o sininho para acompanhar futuras narrativas que trazem à tona a verdade das antigas histórias, dando-lhes vida nova. Aqui, cada episódio é uma imersão no coração humano, em suas paixões, dúvidas e renascimentos. Voltemos então a Jerusalém do primeiro século, pouco antes do evento que mudaria para sempre a trajetória da história, a crucificação de Jesus Cristo. Em meio a essa cidade fervilhante, onde a fé, a política e o medo se entrelaçavam, um homem chamado Pedro atravessa o momento mais belo e, ao mesmo tempo, mais devastador de sua existência. Apóstolo, homem de fé, amigo e discípulo íntimo de Jesus, Pedro caminha com passos trôpegos, carregando no peito o peso de uma escolha que deixaria marcas profundas em sua alma. O sol, quase oculto atrás das muralhas da cidade, tingia os poucos fragmentos de céu ainda visíveis com um vermelho vibrante como brasas prestes a apagar-se. As sombras da noite começavam a se estender pelas ruas estreitas, transformando as esquinas em esconderijos para o medo. Pedro avançava por essas ruas com o coração acelerado, um ritmo descompassado que ecoava dentro do peito como canções distantes de inquietação e dúvida. Movia-se apressado, quase se confundindo com a multidão, mas ciente de que não poderia se esconder para sempre. Em sua mente, a lembrança das últimas palavras de Jesus o atormentava. Recordava o estranho convite feito horas antes, como uma semente lançada em solo árido. Pedro, se firme, não negarás o filho do homem. Mas quão estranha é a coragem que exige firmeza quando todo mundo parece se fechar contra nós. Agora, diante do medo da perseguição e da morte, a fé de Pedro começava a fraquejar. As ruas, antes locais de encontros e ensinamentos, transformavam-se em armadilhas silenciosas. As sombras ganhavam formas ameaçadoras, rostos desconhecidos tornavam-se sinais de um destino cruel. Perto do grande pátio do sumo sacerdote, onde a agitação era maior, uma luz tremeluzente lançara um clarão pálido sobre o rosto de uma mulher idosa. Ela observava Pedro com olhos inquietos e desconfiados, sua respiração curta, marcada pelo medo. Ela então perguntou, com voz hesitante, embora firme: Tu também andavas com Jesus de Nazaré, não é mesmo? Buscava uma confirmação ou talvez a segurança de revelar uma verdade que os outros temiam encarar. Pedro, pego desprevenido, sentiu o peso daquela acusação. Seu rosto se encheu de tensão, o corpo, antes firme, tornou-se rígido como um arco prestes a disparar. Com um gesto enfático, negou. Uma palavra curta, penetrante, não sei do que falas. O som saiu seco, quase um sussurro que expressava medo e negação diante da realidade que avançava firme. O tempo não esperava, e o destino seguia seu curso implacável. Pedro tentou se afastar daquele olhar acusador, mas a mulher não se deixou enganar. O sussurro tornou-se palavra, a palavra cresceu em murmúrio até que uma segunda voz confirmou a suspeita. Pedro viu-se encurralado. Uma segunda negação escapou de seus lábios, mais veemente, a voz mais alta, tentando semear dúvidas no coração dos que o ouviam. A ansiedade transformou-se em terror latente. A multidão que observava parecia prender a respiração. Os olhos se estreitavam, a pressão sobre Pedro crescia como uma onda prestes a quebrar. A terceira acusação irrompeu no ar, quase um grito que atravessou o silêncio da praça. O pânico tomou conta dele por completo. Ele cedeu à tempestade interna e externa, negando mais uma vez, rápido e cortante. 3 vezes ele negou um número carregado do peso do destino, o limiar entre fé e dúvida irrevogáveis. Então, o silêncio mais profundo. Ao longe, o canto do galo soou, frio, seco e implacável, como o eco da verdade que não podia mais ser ignorada. O cantar do galo atravessou a alma de Pedro como uma faca de aço, lembrando-lhe a promessa feita com tanta confiança e ardor. O tempo pareceu congelar. Pedro ficou imóvel, com os olhos marejados por lágrimas silenciosas que brotavam furtivas, marcando seu rosto tomado pelo medo e pela vergonha. A sombra do olhar de Jesus, paciente e cheio de pesar, veio à sua memória, um olhar que compreendia a fraqueza, mas também oferecia compaixão. Naquele instante de queda em que o homem se confronta com sua fragilidade, nasce não apenas uma história de erro, mas a semente úmida de uma transformação profunda. Você é convidado a entrar nessa narrativa calmamente, a sentir a densidade do momento, a caminhar lado a lado com Pedro em sua luta.
A noite se estendia silenciosa ao redor daquele momento tenso. Pedro afastava-se da multidão que agora murmurava. Buscava um lugar para se recolher onde suas dúvidas e aflições pudessem tomar forma sem serem sufocadas pela pressa da cidade. Em algum canto obscuro, ele ouviu suas dúvidas reverberarem como ecos, misturadas à vergonha e ao medo. Ao mesmo tempo, uma tênue esperança, quase uma fagulha, lutava para brilhar em seu coração. Era um conflito brutal, uma guerra silenciosa no âmago do homem. Medo e vergonha se alternavam no domínio, enquanto uma coragem frágil começava a sussurrar em meio ao caos. Essa batalha interna é conhecida por muitos, mas poucos saem dela sem cicatrizes. E ali, no fundo dessa tormenta emocional, brota a possibilidade da força. A mais admirável das virtudes não é a ausência de medo, mas a coragem que nasce dele. Pedro, lembrando de quem o chamara para estar ao seu lado, sentiu a tensão pungente de uma escolha à frente. Poderia, depois daquele momento de fraqueza, reconstruir sua missão? A cidade continuava a ressoar os ruídos do julgamento e da condenação. O ar estava pesado com o presságio da tormenta que se aproximava. O futuro não se mostrava claro, mas um novo amanhecer de consciência começava a surgir, tímido e poderoso. Esta história vai além da simples negação. Ela revela o homem em seu conflito mais íntimo, a luta entre o pânico paralisante e a esperança que pode renascer das cinzas. É a escuridão que precede a luz, o momento decisivo em que escolhas feitas sob o peso do medo definem o caminho a seguir. Mais do que isso, é uma narrativa que nos convida a nos reconhecer em Pedro, frágeis, hesitantes, mas capazes de se reerguer. No centro dessa jornada, você, que talvez também tenha enfrentado dúvidas profundas, é chamado a refletir sobre a origem da verdadeira coragem. Aquela que surge quando tudo parece perdido, quando a esperança se dissolve nas sombras do medo. Faça agora uma pausa para inscrever-se no canal e assim caminhar conosco por essa senda de fé e humanidade que revela quem somos nos momentos mais desafiadores. Imagine, então, a cidade despertando para um novo dia. O sol rompe as nuvens baixas e lança uma luz suave sobre a antiga Jerusalém. Pedro, apesar da dor, do silêncio e das mágoas, atravessa esse limiar da noite para o dia, da queda para o recomeço. Ele caminha como um pilar invisível, aquele que, apesar das feridas, permanece presente onde a fé precisou renascer das cinzas. Onde o amor precisava de testemunhas, mesmo imperfeitas. Fique conosco. A verdadeira transformação não está nos eventos em si, mas no homem que escolhe o que se tornar depois deles. Essa é a essência da história que compartilhamos. Ao resgatar esta narrativa, a moral central fica clara: a coragem diante da própria fraqueza. Pedro, que com ardor prometera ser inabalável, representa a fragilidade humana quando confrontada com o medo real da perseguição e da rejeição. Sua negação não é apenas um ato de fraqueza. É um espelho da nossa humanidade, o temor das consequências dolorosas, o pânico diante da exclusão social, a tensão entre o que acreditamos e o que, instintivamente, buscamos para sobreviver. A verdadeira transformação que nasce dessa história não vem da bravura de uma máscara de invulnerabilidade, mas do reconhecimento sincero do erro e da disposição humilde de renascer. Aqui, coragem não significa ausência de medo, mas a decisão de lutar apesar dele. Essa lição revela que o maior combate ocorre dentro de nós, entre as dúvidas que paralisam e a voz interior que se encolhe diante da pressão do mundo. Para trazer esse conceito para a vida cotidiana, imagine um profissional numa empresa que percebe decisões erradas tomadas pelo chefe, prejudicando a equipe e o futuro da organização. O medo de se posicionar borbulha intensamente. O temor de perder o emprego, ser rejeitado pelos colegas, sufocar suas próprias perspectivas. Em reuniões tensas, ele nega suas convicções e concorda quando deveria discordar. Esse silêncio agressivo é, em sua essência, uma negação de sua integridade, uma queda emocional dolorosa. Esse momento é como o de Pedro, um precipício onde tudo pode mudar. A verdadeira coragem começa a surgir quando o medo cede espaço à clareza da integridade. Quando enfrentamos o medo e escolhemos a honestidade, mesmo que tragam consequências difíceis. A lição não está na perfeição das primeiras decisões, mas na força para se arrepender, reconectar-se com a verdade e transformar-se. Pessoalmente, vejo a história de Pedro como um espelho da condição humana em sua totalidade. Nenhum ser humano está livre do medo, da dúvida ou da queda inevitável. Pedro não é um herói inalcançável, ele é um homem comum, enfrentando sem rodeios sua imperfeição e vulnerabilidade. Essa é a força maior desta narrativa. Ela não oculta a falha, nem a justifica. Mostra o processo que todos vivemos. Reconhecer nossas quedas é um passo árduo, doloroso, mas essencial para o crescimento verdadeiro. A coragem que admiramos em Pedro não está no ato heróico isolado, mas na força que o faz levantar-se depois da queda. Ela desafia a ideia de que é preciso ser perfeito para ser digno da missão e abre espaço para que fé e crescimento floresçam na imperfeição. Esta história não nos julga, mas nos humaniza.
convida-nos a entender que o maior valor está na escolha de continuar, de seguir adiante depois de falhar. É um consolo para a alma e um alento para as batalhas que travamos em silêncio. Ao final, convido você a inscrever-se no canal e ativar o sininho. Aqui, desvendamos as camadas mais íntimas das grandes histórias, aquelas que revelam as jornadas de coragem e fé que habitam em cada um de nós. A caminhada da coragem pode ser longa e dolorosa, mas nunca solitária. Venha conosco. Juntos contemplaremos os caminhos da alma humana, os momentos em que a luz desponta em meio à escuridão. Essa é a promessa desta e de todas as próximas histórias que esperam.